Graça e paz, amados irmãos. Hoje é quarta-feira, 20 de abril de 2022. Eu recebi uma mensagem através da palavra em João 2, 19 e 21. Oro para que Deus abra o nosso entendimento. A mensagem é sobre o templo e o Messias. Jesus lhes respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído esse templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Queridos, eu fui levada a pensar sobre esse texto e entendi que há uma forte conexão entre o templo e o Messias no âmbito físico e espiritual. O texto claramente fala sobre o templo, o corpo de Cristo, se referindo à sua ressurreição. As Escrituras nos ensinam que o corpo é o templo do Espírito Santo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? 1 Coríntios 6, 19. No entanto, os judeus, ao ouvir essa mensagem de Jesus, foram limitados ao segundo templo em Jerusalém, construído no período de 46 anos. A história nos diz que os templos construídos por homens, sendo o primeiro templo construído pelo rei Salomão e o segundo templo construído por Zorobabel, foram dedicados a Deus. Todavia, saliento a grande importância do templo de Zorobabel, que foi o seu significado cristológico, pois Deus havia prometido que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. Sem dúvida, essa foi uma promessa messiânica que encontrou seu cumprimento pleno e final na pessoa de Cristo. A porta da salvação dada ao homem, Jesus Cristo de Nazaré, a graça, o amor, o próprio Verbo de Deus encarnado, que ao rasgar por nós seu corpo no madeiro, assim como o véu, porta para o santíssimo lugar no templo, abriu-se como novo e vivo caminho ao Pai em nosso espírito, o Santo dos Santos. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. Ao pesquisar sobre o número 46, há mais evidências sobre a conexão entre ambos. Digo o templo e o Messias, visto que o número 4 significa porta e o 6 retrata o portal de conexão entre o homem e Deus. Aleluia! Isso quer dizer que até o tempo em que foi construído o templo representou uma conexão com Deus. Por outro lado, é importante ressaltar que quando se narra sobre a destruição dos 2 templos, o 9 de Ave é o 5º mês judaico, foi o dia marcado para a ocorrência dos eventos, destruir para reconstruir, levando à transformação ou reconstrução numa dimensão espiritual, assim como foi na ressurreição de Cristo. Pois no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada foi a morte pela vitória. Glórias a Jesus.
Pai Santo, muito obrigada por nos atentar aos eventos em torno da destruição e reconstrução do templo, corpo de Cristo. Muito obrigada, Senhor, por nos apontar ave, que literalmente significa Pai. Tu és o nosso Pai. Nos torna dignos da salvação e de termos um corpo transformado por Ti. Glorificado seja o Seu nome. Amém.